Pássaro-trovão. Nas tradições das nações indígenas norte-americanas, voa o pássaro-trovão, uma criatura tão colossal que suas asas bloqueiam o sol ao bater. Cada movimento de suas asas gera trovões retumbantes que ecoam através de vales e planícies. De seus olhos lampejam raios que podem tanto iluminar o céu noturno quanto fender árvores antigas ao meio. O pássaro-trovão controla as tempestades, trazendo chuvas essenciais que nutrem colheitas e enchem rios, mas também desencadeando dilúvios destrutivos quando irritado. Diferentes tribos possuem variações da lenda. Os Lakota descrevem o Wakinyan como mensageiro dos espíritos, enquanto os Haida do Pacífico Noroeste entalham sua imagem em totens como símbolo de poder e nobreza. Algumas histórias narram batalhas épicas entre pássaros-trovão e serpentes marinhas gigantes, conflitos cósmicos entre forças do céu e do mar. Avistar um pássaro-trovão era considerado presságio profundamente significativo, requerendo cerimônias de purificação e oferendas. A criatura incorpora o respeito indígena por fenômenos naturais poderosos e a crença em seres espirituais que mediam entre humanos e forças cósmicas. O pássaro-trovão permanece símbolo de proteção, poder espiritual e a natureza dual das tempestades que podem tanto nutrir quanto destruir. Jinn. Do deserto árabe emergem os Jinn, seres criados por Alá de fogo sem fumaça, dotados de livre arbítrio assim como humanos. O Alcorão reconhece os Jinn como criações reais, capazes de fé ou descrença, virtude ou pecado. Eles habitam dimensão paralela invisível aos olhos humanos comuns, embora possam manifestar-se quando desejam. Jinn vivem em estruturas sociais complexas com reis, tribos e rivalidades espelhando sociedades humanas. Suas capacidades excedem vastamente as humanas. Podem voar grandes distâncias instantaneamente, mudar de forma à vontade e carregar objetos pesados sem esforço. Lendas sobre Jinn concedendo desejos originam-se de suas obrigações quando aprisionados através de magia solomônica. O rei Salomão supostamente comandou exércitos de Jinn para construir seu templo, prendendo-os em jarros e anéis através de selos místicos. Um Jinn libertado deve servir quem quebrou seu selo, mas interpreta desejos maliciosamente, encontrando brechas que torcem intenções em resultados desastrosos. A tradição islâmica ensina que Iblis, o equivalente a Satã, era um Jinn que se rebelou contra Alá ao se recusar a se curvar a Adão. Jinn podem ser virtuosos, neutros ou maliciosos. Os Jinn representam forças além da compreensão humana, lembretes de que o universo contém inteligências e vontades além da nossa percepção. Lobisomem. Através da Europa medieval se espalhou o terror do lobisomem, humanos amaldiçoados a transformar-se em lobos ferozes sob a lua cheia. A licantropia assumia várias formas dependendo da região. Em alguns contos, indivíduos nasciam lobisomens devido a maldições ancestrais. Outros contraíam a condição através de mordida de lobisomem existente, transmitindo a maldição como doença. Certos textos descreviam pactos voluntários com demônios, onde bruxos usavam cintos de pele de lobo para assumir forma bestial à vontade. A transformação era agonizante. Ossos quebravam e se reformavam, músculos rasgavam e cresciam, dentes alongavam em presas. O lobisomem transformado retinha força humana combinada com instintos lupinos, resultando em predador terrivelmente eficiente. Sob controle da besta, o lobisomem caçava humanos preferencialmente, voltando à forma humana ao amanhecer sem memória clara de seus crimes. Comunidades desenvolveram métodos defensivos. Balas de prata eram fatais aos lobisomens, assim como acônito, veneno de lobo. Nos julgamentos de lobisomem do século XVI, dezenas foram executados sob a acusação de licantropia. O lobisomem simboliza o medo de perder controle sobre impulsos primitivos, a bestialidade que espreita sob verniz civilizado, esperando o momento de emergir. Wendigo. Das florestas congeladas do norte americano vem o Wendigo, espírito maligno que personifica fome insaciável e autodestruição. Os algonquinos e outras tribos temiam o Wendigo acima de todos os espíritos malignos. Descrito como esquelético e emaciado, apesar de comer constantemente, o Wendigo nunca se sacia. Chifres de alce crescem de sua cabeça ossuda e sua pele esticada sobre ossos brilha com gelo mortífero. Suas mãos terminam em garras amareladas afiadas como facas de gelo. O Wendigo não apenas caça humanos, ele os transforma. Quando alguém sucumbe à tentação do canibalismo durante invernos brutais de fome, o espírito Wendigo entra em sua alma. A vítima transformada desenvolve apetite insaciável por carne humana. A maldição cresce. Quanto mais o Wendigo come, mais faminto fica, criando o ciclo de consumo sem fim. Tribos praticavam psicose Wendigo, onde indivíduos que exibiam sinais de transformação eram mortos imediatamente, às vezes por suas próprias famílias, para prevenir o surgimento completo da criatura. O mito do Wendigo servia a função social crucial, reforçava tabus contra canibalismo mesmo em circunstâncias desesperadas. Simbolicamente, o Wendigo representa ganância destrutiva, consumismo sem limites e como a obsessão por acumular pode destruir tanto o indivíduo quanto a comunidade. Na interpretação moderna, o Wendigo tornou-se metáfora para capitalismo sem freios e degradação ambiental. Fada.
As fadas permeiam o folclore celta com ambiguidade encantadora e perigosa. Longe das criaturas delicadas da fantasia moderna, as fadas tradicionais do irlandês e escocês eram seres poderosos e caprichosos que habitavam o outro mundo, dimensão paralela que ocasionalmente interceptava a realidade mortal. As fadas apareciam em tamanhos variados, desde minúsculas até tão altas quanto humanos. Elas possuíam beleza sobrenatural, mas estranha, frequentemente com características ligeiramente não humanas, olhos sem pupilas, movimentos demasiado graciosos, vozes como sinos de cristal. As fadas seguiam códigos de etiqueta incompreensíveis aos humanos. Recusar presentes de fadas causava maldições terríveis, mas aceitar criava dívidas que podiam durar gerações. Elas roubavam bebês humanos, substituindo-os por changelings, crianças fada que nunca prosperavam. Oferendas de leite, mel e objetos brilhantes apaziguavam fadas locais, garantindo colheitas saudáveis e proteção contra travessuras. Fadas podiam abençoar ou amaldiçoar nascimentos, prever futuros e manipular sorte. Tratá-las com respeito formal era essencial. Arrogância ou desrespeito convidava a retribuição criativa e cruel. As fadas representam forças naturais personificadas, lembrando humanos de que nem tudo pode ser compreendido ou controlado pela razão. Unicórnio. O unicórnio cavalga através da mitologia europeia como símbolo máximo de pureza e graça impossível. Este cavalo branco imaculado carrega um único chifre espiralado brotando de sua testa, frequentemente descrito como pérola iridescente ou mármore translúcido. Bestiários medievais detalhavam a natureza do unicórnio com precisão pseudocientífica. Suas patas eram delicadas, mas jamais deixavam rastros. Seus olhos brilhavam com inteligência sobrenatural, e sua velocidade excedia a de qualquer cavalo mortal. O chifre do unicórnio possuía propriedades mágicas extraordinárias. Mergulhado em líquido, ele neutralizava qualquer veneno instantaneamente, tornando-o tesouro inestimável para nobres paranoicos sobre assassinato. Raspas do chifre curavam doenças e prolongavam vida, mas capturar o unicórnio vivo era virtualmente impossível através de caça convencional. Apenas uma virgem pura poderia atrair a criatura. Ao sentar sozinha em clareira de floresta, a donzela atrairia o unicórnio, que colocaria sua cabeça em seu colo docilmente. Caçadores escondidos então emergiam para capturar ou matar a criatura. Esta armadilha transformou o unicórnio em símbolo complexo, pureza inocente traída por mundo corrupto. Na heráldica, unicórnios representavam virtude incorruptível. Relatos de chifres de unicórnio vendidos por fortunas geralmente eram dentes de narval, perpetuando o mito por séculos. O unicórnio permanece ícone de magia impossível, lembrando que algumas belezas só podem ser apreciadas à distância, pois tentar possuí-las destrói exatamente o que as torna valiosas. Fênix. Das areias do deserto egípcio ascende a fênix, pássaro imortal cujo ciclo de morte e renascimento inspirou filosofias através de milênios. Esta ave magnífica exibe plumagem em tons de ouro derretido, escarlate ardente e púrpura real, cada pena brilhando com luz própria. Segundo textos gregos, apenas uma fênix existe em qualquer momento, vivendo por 500 ou 1000 anos antes de enfrentar seu destino flamejante. Quando a fênix sente a aproximação do fim, ela voa para terras distantes coletando mirra, canela e outras especiarias aromáticas. Construindo ninho elaborado no topo de palmeira ou altar sagrado, a fênix arranja as especiarias cuidadosamente. Ao nascer do sol seguinte, ela canta melodia tão bela que até o deus Sol Hélio para sua carruagem para ouvir. Então a fênix se inflama espontaneamente, consumida por fogo sagrado que queima sem fumaça. Das cinzas quentes emerge uma fênix jovem, idêntica mas renovada. Após ganhar força, a nova fênix recolhe as cinzas de sua vida anterior em ovo de mirra e voa até Heliópolis, no Egito, depositando os restos no altar do sol. Este ciclo representa a ressurreição, imortalidade através de transformação e esperança eterna. Primeiro os cristãos adotaram a fênix como símbolo de Cristo ressurreto. A criatura ensina que finais são sempre começos disfarçados, que de destruição total pode surgir renascimento mais glorioso. Pégaso. O Pégaso nasceu de tragédia e sangue, emergindo do pescoço decepado de Medusa quando Perseu a decapitou. Este cavalo alado magnificente, branco como neve fresca e com asas que se estendiam como velas de navio, representava liberdade absoluta e inspiração divina. Inicialmente selvagem e indomável, Pégaso voava livremente entre mortais e deuses, bebendo da fonte Pirene, no Monte Helicon. O herói Belerofonte recebeu tarefa aparentemente impossível de derrotar a quimera. Percebendo que a abordagem terrestre falharia contra a besta que cuspia fogo, ele precisava de Pégaso. Com a ajuda de Atena, que lhe deu rédeas de ouro mágicas, Belerofonte passou dias rastreando Pégaso. Finalmente conseguiu colocar as rédeas enquanto o cavalo bebia, domando-o através de magia divina ao invés de força bruta. Montado em Pégaso, Belerofonte atacou a quimera do ar, permanecendo fora de alcance das chamas enquanto crivava a besta com flechas. Tragicamente, o sucesso corrompeu Belerofonte. Inflado por orgulho, ele tentou cavalgar Pégaso até o Monte Olimpo, lar dos deuses. Zeus, enfurecido pela presunção mortal, enviou Mosca para picar Pégaso. O cavalo empinou violentamente, lançando
Belerofonte de volta à Terra, onde ele vagou cego e aleijado até morrer. Pégaso, livre novamente, foi levado a Olimpo, onde Zeus o transformou em constelação. Pégaso simboliza a aspiração artística, transcendência através de criatividade e os perigos de ambição desmedida. Killing. Na mitologia chinesa, poucas criaturas comandam tanto respeito quanto o Qilin, besta híbrida que anuncia eras de prosperidade e sabedoria. O Qilin possui corpo de cervo coberto por escamas iridescentes, cascos de cavalo que não esmagam sequer grama ao caminhar, cauda de boi ornamentada e chifres ramificados que brilham com luz suave. Algumas inscrições adicionam cabeça de dragão e barba de sábio. Chamas multicoloridas frequentemente envolvem seu corpo sem queimá-lo. O Qilin personifica perfeição moral absoluta. Ele nunca machuca seres vivos, seguindo dieta estritamente vegetariana e caminhando tão levemente que não perturba insetos no solo. Sua aparição é extremamente rara, ocorrendo apenas durante reinados de imperadores excepcionalmente virtuosos ou o nascimento de sábios que transformarão civilização. A mãe de Confúcio supostamente encontrou um Qilin antes de dar à luz ao filósofo. Durante a dinastia Han, registros oficiais documentaram a aparição de Qilin como validação do mandato celestial do imperador. Diferente de dragões que controlavam elementos naturais, o Qilin representava a ordem moral e justiça cósmica. Ver um Qilin era presságio tão auspicioso que governantes declaravam anistias e reduziam impostos para honrar o evento. Artesãos esculpiam quilins em túmulos de oficiais exemplares, enquanto pinturas decoravam palácios imperiais. O quilin ensina que verdadeira nobreza se manifesta através de compaixão e sabedoria, não através de força ou dominação. Leão de Nemeia. O leão de Nemeia aterrorizava a região de Argólida com ferocidade incomparável. Este felino monstruoso superava leões comuns em tamanho e força, mas sua característica mais notável era a pele dourada completamente impenetrável. Lanças se despedaçavam contra seus flancos, flechas ricocheteavam como gravetos e espadas simplesmente não conseguiam cortá-lo. Guerreiros experientes organizaram expedições de caça, apenas para verem suas melhores armas se revelarem inúteis. Hércules recebeu destruir o leão de Nemeia como primeiro de seus 12 trabalhos, uma tarefa considerada impossível. Ele primeiro tentou a abordagem convencional, disparando flechas que simplesmente caíram do couro do leão. Percebendo a futilidade de armas, Hércules bloqueou uma entrada da caverna e seguiu o leão para dentro desarmado. No escuro claustrofóbico, homem e besta lutaram corpo a corpo. Hércules finalmente conseguiu agarrar o leão por trás, envolvendo seus braços ao redor do pescoço da criatura em estrangulamento brutal. Durante minutos intermináveis, ele apertou enquanto o leão rugia e lutava, até que finalmente os movimentos cessaram. Hércules descobriu que apenas as próprias garras do leão eram afiadas o suficiente para perfurar sua pele. Ele as usou para esfolar a besta, criando capa e elmo de pele de leão que vestiu pelo resto de seus trabalhos. O leão de Nemeia representa obstáculos que não podem ser superados através de métodos convencionais, exigindo criatividade e disposição de abandonar ferramentas tradicionais. Fenrir. O Fenrir começou como filhote inofensivo, mas os deuses nórdicos reconheceram um destino terrível nas profecias. Este lobo cresceria até tamanho inimaginável, com mandíbulas capazes de se estender do chão ao céu. Durante Ragnarok, Fenrir devoraria Odin, destruindo o próprio chefe dos deuses. Tentando evitar este destino, os Aesir trouxeram Fenrir jovem para Asgard sob pretexto de criá-lo. Apenas Tyr, deus da guerra e justiça, teve coragem de alimentar o lobo crescente. Desesperados, os deuses comissionaram anões a criar algo inquebrantável. Os artesãos criaram Gleipnir, fita delgada como seda feita de 6 ingredientes impossíveis. Som de passos de gato, barba de mulher, raízes de montanha, tendões de urso, hálito de peixe e cuspe de pássaro. Gleipnir parecia frágil, mas era indestrutível. Fenrir desconfiou do truque. Ele concordou em ser amarrado apenas se um deus colocasse mão em suas mandíbulas como garantia de boa fé. Tyr, sabendo o que aconteceria, colocou sua mão direita na boca de Fenrir. Quando o lobo descobriu que não podia quebrar Gleipnir, ele mordeu a mão de Tyr, decepando-a completamente. Os deuses prenderam Fenrir à pedra profunda sob terra, colocando espada entre suas mandíbulas para mantê-las abertas. A saliva escorrendo formou o rio Van. Ali Fenrir permanece até Ragnarok, quando Gleipnir finalmente se romperá. Fenrir encarna a destruição inevitável e consequências de tentar escapar do destino. Mesmo aprisionado, seu eventual retorno é certo, lembrando que algumas forças podem apenas ser adiadas, nunca verdadeiramente derrotadas. Medusa. Entre as 3 irmãs Górgonas, apenas Medusa era mortal, mas também a mais perigosa. Onde suas irmãs Steno e Euríale nasceram monstros, Medusa foi transformada, tornando sua história particularmente trágica. Como sacerdotisa no templo de Atena, Medusa possuía a beleza extraordinária que atraiu a atenção de Poseidon. O deus do mar a violentou dentro do templo sagrado, profanando o espaço santo. Atena, furiosa pela violação de seu templo, mas incapaz de punir Poseidon diretamente, dirigiu sua ira para Medusa. A deusa transformou a sacerdotisa em monstro, com serpentes venenosas, substituindo
substituindo seus cabelos e olhar que petrificava qualquer ser vivo instantaneamente. Medusa foi exilada para a ilha remota, onde sua mera presença transformava visitantes em estátuas de pedra. Seu covil tornou-se jardim macabro de guerreiros petrificados congelados em poses de horror. Perseu recebeu missão suicida de decapitar Medusa. Usando o escudo polido como espelho para evitar olhar diretamente, ele navegou entre estátuas de pedra. Atena e Hermes providenciaram ferramentas, sandálias aladas para velocidade e espada diamantina capaz de cortar qualquer coisa. Observando apenas reflexo no escudo, Perseu localizou Medusa adormecida. Em movimento rápido único, ele decapitou-a, capturando a cabeça sem jamais olhar diretamente. Do sangue que jorrou nasceram Pégaso e o gigante Crisaor. A cabeça decepada retinha poder petrificante, transformando-se em arma formidável. Perseu a usou para transformar inimigos em pedra, incluindo o titã Atlas e monstro marinho ameaçando Andrômeda. Eventualmente ele presenteou a cabeça para Atena, que a montou em seu escudo Égide. Medusa representa a vítima transformada em monstro e, como injustiça, pode corromper inocência em arma de destruição. Kraken. Nas profundezas geladas dos mares nórdicos habita o Kraken, terror dos marinheiros e destruidor de navios. Sagas islandesas o descrevem como cefalópode tão gigantesco que marinheiros frequentemente confundiam seu dorso com ilha. Quando o Kraken decidia mergulhar após surfacer, criava redemoinhos massivos capazes de sugar navios inteiros para abismos oceânicos. Seus tentáculos mediam o comprimento de mastros de navios, cada ventosa grande o suficiente para arrancar homens do convés. Relatos de sobreviventes descreviam tentáculos emergindo da névoa como serpentes titânicas, envolvendo cascos de madeira e esmagando-os como gravetos. O Kraken supostamente habitava fossas profundas entre Noruega e Groenlândia, emergindo raramente, mas sempre com consequências catastróficas. Alguns textos antigos sugeriam que o Kraken dormia séculos entre emergências, explicando por que ataques eram esporádicos, mas devastadores. A descoberta de lulas gigantes reais nos séculos XIX e XX validou parcialmente as lendas, embora criaturas reais fossem menores que monstros míticos. O Kraken simboliza perigos desconhecidos do oceano profundo e limites do controle humano sobre a natureza. Representa mistérios que habitam além da luz, esperando em escuridão abissal. Nessie. Nas águas escuras e profundas do lago Ness, na Escócia, persiste uma das lendas de criptídeos mais duradouras do mundo. Nessie, como é afetuosamente chamada, supostamente habita este lago glacial alongado que se estende por 37 quilômetros com profundidades alcançando 230 metros. Os primeiros relatos datam do século VI, quando São Columba supostamente encontrou a besta aquática atacando um nadador no rio Ness. Ele teria comandado a criatura em nome de Deus a recuar, salvando a vítima. Avistamentos esporádicos continuaram através dos séculos, mas Nessie alcançou fama mundial em 1933 quando estrada foi construída ao longo do lago, aumentando o número de observadores. Testemunhas descrevem criatura de pescoço longo emergindo da água, lembrando o plesiosauro pré-histórico. A famosa fotografia do cirurgião de 1934 parecia mostrar cabeça e pescoço de Nessie, embora décadas depois fosse revelada como fraude elaborada usando o submarino de brinquedo. Numerosas expedições científicas investigaram o lago usando sonar, submarinos e técnicas modernas de imagem. Algumas leituras de sonar detectaram objetos grandes imóveis em profundidades, alimentando a especulação. Independente da verdade, Nessie tornou-se ícone cultural, atraindo milhões de turistas e gerando indústria turística inteira. Nessie representa nosso fascínio com o desconhecido e esperança persistente de que o mundo ainda guarda segredos mágicos. Yeti. No telhado do mundo, entre picos nevados do Himalaia, caminha o Yeti, criatura que incorpora mistério de regiões inexploradas. Sherpas e tibetanos conhecem o Yeti há séculos através de nomes locais: Michi, homem-urso, ou Metokangmi, abominável homem das neves. Diferente de interpretações ocidentais que o retratam como besta puramente física, tradições locais frequentemente atribuem natureza espiritual ao Yeti. Ele é guardião sagrado das montanhas, protetor da vida selvagem e lembrete de que humanos não dominam todo o território. Monges budistas preservam supostos escalpos de Yeti em mosteiros, objetos de veneração religiosa, ao invés de meros espécimes zoológicos. Descrições físicas variam. Criatura bípede entre 2 e 3 metros de altura, coberta por pelo marrom avermelhado ou branco, com face simiesca, mas postura ereta. Pegadas descobertas em neve acima de 6.000 metros alimentaram especulação, mostrando impressões grandes e humanoides em áreas onde poucos animais sobrevivem. Expedições montanhistas do século XX reportaram avistamentos e encontraram pegadas fotografadas extensivamente. A análise de DNA de supostos pelos de Yeti revelou combinação de ursos himalaios e cabras montanhesas. Apesar de evidências científicas inconclusivas, o Yeti permanece culturalmente significativo para povos himalaios. Ele representa a santidade de natureza selvagem, fronteiras de exploração humana e crença de que montanhas sagradas guardam forças além de compreensão material. O Yeti nos lembra que buscar mistério pode ser mais valioso que dissecá-lo completamente. Donzela.
O arquétipo da donzela transcende culturas específicas, aparecendo em mitologias através do globo como símbolo de potencial não realizado, inocência antes de experiência e promessa antes de cumprimento. A donzela representa o limiar entre infância e maturidade, momento de possibilidades infinitas antes que escolhas definam destinos. Na mitologia grega, Perséfone personifica perfeitamente este arquétipo. Filha de Deméter, deusa da colheita, Perséfone passou juventude em campos eternamente floridos, colhendo flores e vivendo em inocência completa. Seu rapto por Hades transformou-a fundamentalmente. A donzela tornou-se rainha do submundo, perdendo inocência, mas ganhando poder e autoridade. Esta transformação de donzela em figura mais complexa ecoa através de inúmeros mitos. Nas tradições nórdicas, valquírias combinam características de donzela com poder sobre vida e morte. Estas guerreiras virginais cavalgam através de campos de batalha, escolhendo quais guerreiros viverão ou cairão. Elas servem Odin, mas mantêm agência própria, representando donzelas que não são vítimas passivas, mas participantes ativas em destinos cósmicos. Em contos de fadas europeus, princesas frequentemente começam como donzelas aprisionadas esperando resgate, mas versões mais antigas revelam figuras mais complexas. Branca de Neve não simplesmente espera príncipe, ela estabelece vida independente com anões. A Bela Adormecida dorme devido à maldição, mas seu despertar representa a transformação de potencial em realidade. O arquétipo da donzela não celebra fraqueza ou passividade, mas reconhece que todo poder deve começar como potencial, toda árvore como semente. Muito obrigado por assistir e apoiar o canal. Se você tem gostado do conteúdo e quer me ajudar a criar ainda mais, considere se tornar membro do canal. Deixei na tela outro vídeo que escolhi especialmente para você. Te vejo no próximo vídeo.